Essa palavra, ela tem perdurado no meu coração durante alguns dias e com certeza eu vou compartilhá-la com você. Mas eu não queria falar do filho pródigo, eu queria falar da presença do Pai, né? Dentro do contexto, né, do ano da igreja que se inicia agora em janeiro, sobre obediência e oportunidade. Obediência e oportunidade. Então eu gostaria muito de falar, meu irmão Anderson, gostaria muito de falar sobre a presença do Pai, a oportunidade que nós temos de permanecer na presença dEle, independente das circunstâncias, independente de se você tem pouco ou se você tem muito, porque na verdade o grande cerne dessa palavra está justamente no Pai. O cerne, o texto áureo, a palavra que mais aparece não é a do filho pródigo, mas é a do Pai. Tamanha a importância do Pai na vida do filho que foi, na vida do filho que ficou, dos empregados. O Pai não era qualquer um. E nessa noite eu vim aqui para falar para você que independente de tudo aquilo que Deus tem para dar para você nesse ano de 2015, o importante, por maior que seja a riqueza, por maior que seja a prosperidade que Deus vai derramar na tua vida, não saia da presença do Pai. Bem? Abra a palavra de Deus no Evangelho segundo nos escreveu o evangelista Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso de número 11. Lucas, capítulo 15, verso de número 11 em diante. Todos acharam amém? Quem não achou, diga misericórdia. Então vamos ler a palavra. Diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um de teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um de seus servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre
estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia. A leitura é um pouco extensa, mas se faz necessária para nós podermos compreender aonde eu quero chegar. Irmãos, eu olho a palavra de Deus, eu vejo um jovem desejoso de ter coisas novas. Eu olho, irmãos, um jovem que almejou ter alguma coisa. Ele era o filho mais novo, mas ele não estava conformado com uma situação. Ele não estava conformado em ter um dia após o outro dentro da mesmice, dentro do seu contexto, dentro da sua cabeça. Ele queria coisas maiores, ele almejava coisas maiores. Todavia, irmãos, ele deu um passo em falso. Ele desejou ir para longe do pai. O desejo de querer parte da fazenda, o desejo de querer ter um pouco mais de dinheiro, o desejo de querer ter bens e propriedades, não faz de você ganancioso, não faz de você um mau crente, um péssimo crente. Pelo contrário, você pode ser um bom crente, tendo o desejo da prosperidade, tendo o desejo de alcançar coisas maiores. Você, irmãos, pode sim ser um ótimo crente, trabalhando bastante, se dedicando, se esforçando. Você pode ser um bom crente no teu ambiente de trabalho, dando ótimo testemunho, mas almejando alcançar coisas maiores. Irmãos, nós somos de uma época, a maioria de nós aqui, somos de uma época em que o crente, para ser crente, não podia ter nada. Ele chegava na igreja, no culto de doutrina, sexta-feira à noite, e dizia assim: essa noite eu não dormi, porque eu morava na favela, nascido e criado na favela, e a minha avó dizia para as irmãs: nós não dormimos lá essa noite, porque era um monte de mosquito. E era bonito falar aquilo, que estava sofrendo, era bonito dizer que estava sendo perseguido, era bonito dizer que estava vivendo na luta, mas essa época passou, irmão. Nós somos filhos do rei, e descobrimos que o nosso pai é o dono da prosperidade. E nós podemos sim ter um carro melhor, nós podemos sim ter um apartamento melhor, nós podemos sim ter prosperidade na nossa vida, podemos sim, irmãos. Acabou a época de crente viver de cesta básica da igreja. Você pode sim ter uma conta bancária gorda, você pode sim ter um cartão internacional. Irmão, você pode reivindicar isso de Deus, você pode clamar isso para Deus. Você, irmão, saia da posição de conforto, saia da conformidade. Você pode alcançar sim o melhor que Deus tem para você, e Deus não questiona isso. Sabe por quê, irmãos? Porque na parábola do filho pródigo, quando o filho pede ao pai a parte do bem que ele tinha direito, o que o pai faz? Questiona? Não. Vai lá, pega parte da fazenda, vende e dá para o seu filho. Não questionou. Eu ouvi um irmão dizendo para outro irmão, onde eu trabalho, na prefeitura de São Vicente, falou assim para o irmão. O irmão estava na dúvida, acabou de casar, ele mora no Guarujá, e o pai da noiva queria dar para ele um apartamento no Astúrias, lá no Guarujá. E esse moço mora próximo a uma vila chamada Vila Baiana. O negócio lá na Vila Baiana é difícil. E o pai da moça tinha uma certa prosperidade. E ele trabalha com a gente, ele trabalha na Secretaria do Meio Ambiente, e ele falou assim pro outro irmão: ele quer dar um apartamento para a gente lá na próxima praia da Astúrias, do Guarujá, só que é longe da igreja. É longe da igreja. O que o irmão acha? É de Deus? Sabe o que o irmão falou para ele? Falou: não aceita não, irmão. Se está longe da igreja, é o diabo querendo arrancar você de lá, porque Deus jamais vai dar para você alguma coisa que te leve para longe da igreja. Irmãos, levar para longe da igreja é uma concepção errada. O irmão ia morar no quarto, sala e cozinha, atrás da casa da mãe. O sogro queria dar um apartamento para ele. Irmão, pegue 2 ônibus, pegue 2 conduções, pegue 3 se for possível, mas não despreze a bênção de Deus na tua vida. Não despreze a prosperidade na pretensão de uma pseudo-santidade. Isso não existe, irmão. Nós podemos sim ter do bom e do melhor, podemos sim ter prosperidade, podemos sim, irmãos, receber as benesses de Deus, as benevolências de Deus na nossa vida. O que nós não podemos é
ir para longe de Deus, porque o erro do filho não estava em requerer as bênçãos, não estava em querer as propriedades, não estava aí. O erro dele estava em querer ir para longe do pai, porque o dono da bênção ainda é o nosso Pai. Aleluia. O dono de tudo. A Bíblia diz no Salmo 24 que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, irmão. Isso que tu precisa está dentro da plenitude, está dentro dos domínios de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, busque de Deus, adore a Deus, e depois que Ele te der, continue na presença dEle. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que esse moço, ele foi para longe do pai e começou a viver dissolutamente. E aí, o pai, como é dono de todas as coisas, se por acaso eu tossi, me perdoe que eu estou no processo de gripe ainda. Todavia, irmãos, depois que ele perde tudo, que ele gasta tudo, coincidentemente vem uma grande seca, uma grande fome na terra que ele estava. Aí eu te pergunto, será que era coincidência? Ou será que aquela fome que veio era um plano de Deus para a vida dele? Porque às vezes Deus não dá para nós aquilo que nós almejamos, aquilo que nós sonhamos, porque nós temos já no coração uma predisposição para ir para longe dele. Tem uma irmã na minha igreja, morava também lá próximo onde eu morava, que era uma favela, e as tábuas da sua casa começou a apodrecer. O marido tinha ido embora de casa e ela não tinha como sobreviver. E aí Deus abriu a porta de trabalho para ela, e ela foi trabalhar numa grande empresa. E aí a igreja a ajudava. E esse aqui nós descobrimos, depois de alguns anos, essa irmã trabalhando numa multinacional, que a irmã não era dizimista. E quando ela depois de 1 ou 2 anos, nós descobrimos que ela não construiu, ganhando muito bem, não construiu a casa. Ela comprou notebook, comprou smartphone para todos os filhos, comprou TV de LCD, e aí ela perdeu o emprego. E aí ela foi na igreja pedir ajuda para comprar tábuas para reformar a sua casa. Está aqui, irmão, no coração. Depois de tantos anos sofrendo, quando Deus dá a bênção, ela vai para longe de Deus. O que nós aprendemos aí, irmão, sabe o que é? A prosperidade, a bênção, a riqueza não corrompe ninguém. Eu já vi dentro da igreja muitos irmãos dizendo assim: olha, enquanto era pobre, enquanto estava na dificuldade, era humilde. Depois começou a receber dinheiro, começou a ganhar bem, ficou soberbo. É mentira, isso não existe, irmão. Porque o dinheiro não corrompe ninguém. O dinheiro só mostra quem você já era na realidade. Esse moço era filho, amava o pai, entre aspas, mas estava com o pai pela prosperidade que o pai tinha. E quando ele descobriu que podia ter mais do que ele estava tendo, ele inquiriu o pai, ele colocou o pai na parede e disse: dá-me a minha parte, da minha herança. Sabe o que ele estava dizendo? Eu tenho direito, é meu, me dá porque é meu. E aí quando o pai deu, ele foi para longe do pai. E sabe por que o pai não questionou dele ir para longe com o dinheiro? Porque na verdade longe do pai ele já estava há muito tempo, e bem antes de pegar o dinheiro. Só que lá vem uma grande fome, e no auge da fome, no auge da luta, no auge da prova, no auge da dificuldade, nós descobrimos quem nós somos na verdade e quem é o nosso pai. Pastor Moisés, eu vou contar um testemunho aqui que envolve a minha esposa. A bênção é dela, a vitória é dela, mas nós somos uma só carne, não é assim, mano? É minha também? Então eu vou contar meu testemunho aqui. A pastora Amanda trabalhava na Câmara Legislativa do Estado de São Paulo. E aí uma das coisas que eu coloquei para casar com ela era que ela deveria sair de lá. E aí, o que ela fez? Foi lá e pediu as contas. Coincidentemente, quando você prova alguém, você também é aprovado. Eu fiquei numa prova tremenda no meu emprego. O pastor Moisés sabe disso. Prefeitura de São Vicente, o meu vereador saiu candidato a deputado e não ganhou. E ele fez uma reformulação. E ele falou assim para mim assim: ó, mandei todo mundo embora. Não vou mandar você.
com uma condição: que você abra mão de todos esses meses, que precisa colocar a casa em ordem, e você comece a receber a partir do ano que vem, a partir de janeiro, que é agora. Imagine, irmão, eu mandei ela sair, uma prova, uma luta, passando ali, irmão, no sufoco, aos pés do Senhor. Irmãos, 6 meses. Amanda não abriu a boca, não reclamou, não murmurou, sabe, não fez nada, irmão. Tinha dia que eu levantava e falava: Jesus, o que eu vou fazer hoje? Não tem mistura para colocar na mesa. Mas eu tenho 44 anos hoje, nunca passei por isso. O pastor Moisés sabe isso, contei isso aqui o ano passado. Acabamos de pagar um templo, o qual o pastor Moisés foi lá, com piscina e tudo, né, Moisés? Uma bênção de Deus. Irmãos, eu não tinha dia que nós levantávamos e não tinha o que pôr na mesa. Uma luta, uma dificuldade. E a gente orando. Levantava às 5 horas da manhã. Tinha dia que ela dobrava o joelho do lado, dobrava do outro, assim na beira da cama. Tão cansado, a prova cansa a gente. Ela dormia a cabeça para lá, eu dormia a cabeça para cá. Não deu, não orou direito, vamos para o sofá. E dobrava o joelho no sofá e começava a orar no sofá. Ela dormia também, eu dormia também, mal luta. E aí o que aconteceu? Quando foi agora em janeiro, eu resolvi sair da equipe desse vereador. E o prefeito, que é nosso amigo, falou: pode sair que eu vou te dar um cargo na minha equipe, lá da Codesave, que é uma empresa que trabalha na manutenção e organização de São Vicente. Só que, olha a prova, a partir de janeiro, ele falou isso ano passado. Quando foi agora, essa semana, eu chamei o prefeito no rádio, ele falou assim para mim: você já está alocado na Codesave, você é diretor de planejamento lá na Codesave, já está alocado desde o dia 2 de janeiro. Pode ficar tranquilo, você já está trabalhando. Eu falei: glória a Deus, aleluia. E quando eu falei glória a Deus, aleluia, eu falei: Senhor, e minha esposa? E nós já tínhamos arrumado para ela numa escola, ela estava ali porque não consegue ficar sem trabalhar, né? E ela falou: preciso fazer alguma coisa. E nós colocamos ela numa escola da prefeitura, e passou-se alguns dias. Ontem à noite, ela falou: o pastor que ela ia pregar hoje, pastor Sidney, trabalha na Volvo, lá em Cubatão, e falou assim para ela: poxa, a empresa vai pegar uma funcionária lá da administração, pegar uma pessoa que tem a cargo de administração, e eu mandei algumas pessoas irem lá, eu esqueci de você, Amanda. Você não quer ir lá amanhã? Eu vou ver se ainda dá para você fazer uma entrevista lá. Você pode, se der, você quer ir lá? Ela falou: vou. Ela me ligou, né? Falou: amor, posso ir? Eu falei: pode. Quando foi hoje de manhã, 7h30 da manhã, o pastor mandou uma mensagem para ela no WhatsApp, falou assim: pode ir à rua, tal lugar, que você vai fazer uma entrevista. Já tinha feito entrevista umas 4, 5 pessoas. E aí hoje de manhã nós fomos lá. E eu fui levar. Coloquei no carro, fomos até Cubatão, e ela fez a entrevista, ela e o Riquelme. Ela entrou às 10 da manhã, quase 1h da tarde, ela não saía da entrevista. E aí ela falou: amor, ela gostou muito de mim, a moça lá, a diretora, gostou muito de mim, pela minha qualificação, uma bênção. Só que ela falou: se for aprovada no trabalho, tem todos os planos, sabe, a 1000 e isso e aquilo, um ótimo salário, uma bênção de Deus, sabe, uma coisa tremenda, vamos orar. Falei: vamos. E aí chegamos em casa, estou conversando com os 2 amigos que eram do Santos, o pastor Moisés ligou, falei com o pastor Moisés, despedi do Moisés, despedi dos pastores. Quando eu entrei, a Amanda falou assim: amor, Liliana? Renata? Isso, é isso aí que ela falou. Ela me ligou, amor, estou aprovada, é só levar os documentos. Sabe o que eu vejo nisso, irmão? Há momentos na nossa vida em que a dor, há momentos na nossa vida, irmão, que a dificuldade, a escassez, sabe, cria direto, não que você não tivesse antes, mas cria uma conexão direta com Deus, porque você se desvencilha de todas as coisas naturais, você abre mão de muita coisa, de muita gente, você abre mão de muitos afazeres, de muitos compromissos, e começa a criar com Deus uma conexão, porque esse moço, no auge da sua dor, no auge da sua necessidade, a Bíblia diz, irmão, que ele desejava
comer bolotas de porcos e ninguém lhe dava nada. Mas aí eu digo para você uma coisa: sabe por que ele desejou comer as bolotas de porcos e não comeu? Sabe por quê? Não é que quem estava do lado dele era ruim, e não é porque alguém que estava do lado, e porque lá a necessidade era extrema, porque mesmo na necessidade extrema a gente consegue dividir com o nosso irmão. Mas Deus não deixou ele comer, irmão, bolota de porco. Sabe por quê? Porque filho de Deus não nasceu para comer bolotas. Filho de Deus nasceu para comer o melhor dessa terra. Deus te chamou para comer o melhor, irmão. Você pode até estar passando luta, você pode até estar passando dificuldade, mas lembre-se que servo de Deus tem fartura de pão. Lembre-se que os empregados, aquele que serve a Deus, tem abundância de pão. E se você nessa noite está servindo a Deus, eu profetizo a abundância de Deus na tua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu não sei você aí, irmão, eu sei que o calor está grande. Apesar que esse calor aqui, perto do calor que está lá em São Vicente, não é nada. Aqui está refrigério, irmão. Hoje acordei, parecia que estava no forno. Saímos do quarto assim para ir ao banheiro, senti aquele vapor quente. Falei, Jesus da glória, que calor. Mas eu sei que está calor aí. Eu sei que você não vê a hora de acabar o culto para ir para casa, mas eu digo para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, eu estou sentindo uma graça especial de Deus aqui nessa noite, e eu digo para você, em nome de Jesus Cristo, que o teu Deus ainda esse ano vai te surpreender. Aleluia. Aleluia. O filho faz um planejamento, o filho pensa assim, olha, já sei, está difícil aqui. Só que eu conheço meu pai. Meu pai é maravilhoso. Meu pai é bondoso. Meu pai sabe, o coração dele é tão especial que ele dá abundância para quem o serve. Mas eu que sou filho, ainda que eu não seja digno, ainda que eu não seja digno de ser chamado de filho, na presença do meu pai, até os empregados são prósperos. Vou lá e vou dizer, pai, pequei contra os céus e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze de mim como se eu fosse um dos teus empregados. Pode me tratar como empregado, porque na tua presença até empregado tem prosperidade. Então eu não quero ser mais filho, porque eu não sou digno de ser chamado filho. Se tu me chamar de empregado, só de estar na tua presença, só de estar pertinho de ti, já está bom. Porque, como disse aqui, acho que foi o Edinho que disse, ou foi outro jovem que estava tocando, eu não me vejo mais longe de Deus, porque se eu estiver longe de Deus, eu morro. Aleluia. Não é assim, é? Foi isso que o jovem falou. Disse assim, Senhor, ele pensando, planejando, eu vou lá e vou dizer, pai, eu pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como se fosse um dos teus empregados, porque se eu estiver na tua presença está bom. Porque o segredo da prosperidade do crente está justamente aí, na presença de Deus. O segredo da prosperidade do crente está justamente aí. Eu vinha para cá com a pastora Amanda, e estava aqui na Tibiriçá, e eu falei assim para ela, amor, eu quero te agradecer uma coisa. Ela falou, o quê? Eu agradeço a Deus porque você tem me feito feliz. Falei assim para ela, amor? E ela virou e falou, amor, você também me faz feliz. Mas sabe por que eu falei isso? Porque o pastor Moisés acompanhou. O pastor Moisés foi várias vezes na minha casa na Praia Grande, morando sozinho. Teve um sábado que estava tão maravilhoso. Eu e Moisés fomos no shopping, depois do jogo aqui do time do Alfa e Ômega, né, Anderson? Acabou o jogo, e aí fomos, Moisés foi me levar em casa, e aí nós paramos no shopping, comemos uma massa, eu, ele, o Neneca, né, e tal, e aí deixamos o Neneca em casa, e Moisés foi me levar em casa na Praia Grande, irmão. Quando ele deixou na porta de casa, que ele virou, acabou meu sábado. Meu Deus, que solidão, que tristeza.
permanecer na presença de Deus, no auge de uma luta como essa, só se conhecer o Pai. E aí, passou-se alguns anos, e eu falei assim para Amanda, falei, amor, hoje aqui, porque eu lembrei que eu já vim várias vezes aqui no auge da dificuldade, e hoje, para a glória de Jesus, eu estou vindo aqui numa condição diferente, estou vindo na presença do Pai, aleluia. Não porque eu não estava desviado antes, a questão não é essa, a questão é a condição que nos envolve. As coisas que Deus tem feito por nós, temos visto a bênção de Deus, temos sentido a presença de Deus. Ficamos, eu e a Amanda ontem, irmãos, conversando, e assim, é gostoso, pastor, ela estudando a Bíblia, e eu deitado na cama, e cada dúvida que ela tinha, ela perguntava para mim, falou, o que quer dizer isso e isso? E eu deitado, sabe, vendo um pouco de TV, e respondendo para ela, e crescendo junto. Sabe o que é isso, irmão? Isso é desfrutar da presença do Pai. Aleluia, aleluia, Jesus, isso é maravilhoso. Então, irmãos, o filho planejou uma coisa, e quando ele chegou lá, tinha outra, porque ele planejou falar tanta coisa para o pai. Ele achou que o pai ia apontar o dedo, ia julgar, ia dizer, você gastou meu dinheiro, você jogou fora o que eu te dei, some da minha frente. Então ele planejou se humilhar. E sabe que a minha Bíblia diz que o coração quebrantado, diz lá o Salmo 51, que o coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará jamais. Aleluia. Ele planejou se humilhar diante do Pai. E quando, irmãos, ele chegou perto do pai, não deu tempo de falar. Sabe por quê, irmão? Porque eu comentava com a minha esposa que o ano passado, quando eu estive aqui, irmão, hoje foi maravilhoso. Até o pastor Moisés falou, pô, tu chegou aqui logo hoje, no dia do pagode da cozinha, pagode para Jesus. Mas nós vivemos isso no futebol, do outro lado, era do outro lado, pagode do mundo. Quando eu cheguei aqui e vi esse pagode santo aqui para Jesus, eu falei, muito obrigado, Senhor. Mas eu falei para minha esposa que muitas vezes eu já vim aqui, irmão, para pregar, dobrei o joelho ali e chorei de joelhos pelo menos uns 20 minutos. Tamanha presença de Deus que tem aqui nesse lugar. Aleluia, aleluia. E não dava para falar. E eu dizia para Deus ali naquela cadeira, meu Deus, se eu for embora aqui e não tiver pregação, já tá bom. Porque às vezes a gente planeja falar tanta coisa para Deus, mas quando entra na presença dele, não dá. Basta lançar-se ao pescoço dele. Se você conseguir nessa noite se lançar ao pescoço de Jesus, a tua vida vai mudar em nome de Jesus. Aleluia. Ele se lançou ao pescoço do Pai. Olhou no olho do pai e disse, pai, peguei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o pai, em vez de falar com ele, falou com o empregado. Aí, Deus não desprezou a palavra dele, o pai não desprezou a palavra dele. Mas o pai chama o empregado e fala assim, traz aqui para ele um vestido novo, uma capa nova. Traz aqui uma sandália para colocar nos pés. Traz um anel para colocar no dedo. Olha como Deus nos surpreende. Ele desejou ser empregado. Queria voltar, nem que fosse para ser empregado. Mas o pai chama o empregado e disse, tu não é empregado. Porque se ele fosse empregado, o pai ia mandar ele matar o novilho, o cordeiro cevado. Mas o pai não mandou ele, o pai mandou o empregado. Mas antes de você ir lá matar o cordeiro, você matar o novilho cevado e trazer aqui para o nosso churrasco com meu filho, traz antes uma roupa para ele. Sabe qual era a roupa? A roupa de empregado era um vestido puro. Mas ele disse, não, traz para o meu filho. Não é empregado, meu filho. Traz uma túnica, traz uma capa, traz sandália para os pés, traz anel para o dedo. Deus surpreendeu ele, o pai surpreendeu ele, porque ele quis ser tratado como empregado. Mas quando ele adorou e se lançou ao pescoço do pai, o pai disse, você não é empregado, você é príncipe. Aleluia. Vai ser tratado como príncipe. Agora vai lá, mandou um empregado, mata um novilho, vamos fazer um churrasco. Pega o grupo de pagode santo, colocou, encheu a casa, irmão. Eu acredito, a Bíblia não diz isso,
mas me dá o direito de pensar que nunca antes esse moço tinha se lançado ao pescoço do pai. E a partir do momento que ele se lançou ao pescoço do pai, ele viu qual era a maior da sua riqueza. A maior riqueza que ele tinha não foi o dinheiro que ele levou e o dinheiro que ele perdeu, porque dinheiro é assim: hoje você tem muito, amanhã você tem pouco, e depois você volta a ter muito. Agora, a presença do Pai, aleluia, aleluia. A minha Bíblia diz no Apocalipse capítulo 19, versículo 3 em diante, diz que os seus olhos são como chama de fogo, da sua boca sai uma espada aguda, na sua coxa direita tem um nome que só ele sabe descrever, que quer dizer Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Pai, o nosso Rei, o nosso Senhor, o Pai da igreja. E quando ele se lança ao pescoço do Pai, o Pai manda fazer uma festa. E aí eu podia terminar aqui, pastor Moisés, dizendo assim, ó, maravilha, acabou. Mas eu quero descrever mais alguns versículos abaixo, que diz que aonde tem um crente feliz, aonde tem um crente, irmãos, que se reconciliou com Deus, um crente que conheceu a verdadeira prosperidade, que é a prosperidade de estar na presença de Deus, tem um irmão incomodado. O irmão volta do campo. O irmão volta do campo, da lida, do trabalho. E ele ouve uma festa dentro de casa. Estavam todos os empregados lá, menos um, o portador da má notícia, aquele que gosta de intriga. Eu sei que aqui não tem isso, tem lá na Assembleia de Deus, irmão, lá em São Vicente tem, aquele que não se conforma, irmão. Fala, olha lá, ele pergunta, o filho mais velho, o que está acontecendo lá? Aí eu digo, pastor Moisés, me permita, filho mais velho, herdeiro igual irmão, e o infeliz não sabia o que era festejar na presença do pai. Estava lá, mas não sabia o que era festa. Estava lá, mas não sabia, da mesma forma que o outro desprezou, ele também desprezava. Estava na presença do pai e estranhou, porque se ele estranhou a festa, porque não estava acostumado. Eu vou contar aqui para você uma história que é engraçada, mas é verdade. Tinha uma igreja lá no Morro de São Bento, Morro da Caneleira, em São Vicente, em Santos. E tem um amigo meu, o Heleno, jogava bola com a gente. O Heleno se converteu e chamava sempre o seu vizinho para ir à igreja. Falava assim, não me recordo o nome, o seu fulano, vamos à igreja comigo qualquer dia. E aquele seu fulano dizia assim, eu sou ateu. Eu sou ateu. Eu sou ateu. E um dia, irmão, pegou fogo na cortina da igreja e começou a propagar o fogo. E aí alguns irmãos viram, saíram correndo para subir o morro, algumas casas acima. E quando pegaram o balde para jogar água, quem estava lá? O vizinho do Heleno. O Heleno olhou para ele e falou, o senhor aqui? Eu sempre lhe chamei e o senhor nunca veio. Ele, mas a igreja nunca pegou fogo. A igreja pegou fogo hoje, eu estou aqui. Sabe por quê, irmão? A gente estranha muita coisa dentro da igreja, porque a gente não está acostumado, irmão. Eu já vi coisa dentro da igreja que se você não acredita. Já vi irmão engateando no meio da igreja, irmão. Foi um mistério. Isso deveria ser normal. Aleijado andando dentro da igreja, tinha que ser normal. Não precisaria ninguém ir para a televisão e dizer, eu estou andando, tinha que ser normal em todos os cultos. Nós deveríamos orar por isso, jejuar por isso. A gente não precisa jejuar por prosperidade. Prosperidade é só falar com o Pai, porque Ele já tem para te dar. Aleluia. Precisa ver coisas novas, porque aquele moço
estava na presença do pai, vivia com o pai, nunca abandonou o pai, mas não sabia o que era festa. Quando ele chega em casa, ele pergunta para o empregado: o que é isso aí? E o empregado diz: teu irmão voltou, está tendo festa lá. Intriga, está tendo festa lá, hein? Tu nem convidado não foi. E aí sabe o que aconteceu? Ele ficou magoado, triste. Em vez de ele entrar na festa, ele obrigou o pai a sair. Inquiriu o pai e disse ao pai: tanto tempo que eu estou contigo, e tu não matou nem um bezerro para eu comer com os meus amigos. E aí eu te pergunto, com o contexto de vida que ele tinha, será que ele tinha amigo? Será que ele tinha algum motivo para festejar? Será que nós, estando na igreja, será que você e eu, filhos do Deus Altíssimo, do Rei, do Todo-Poderoso, será que nós não estamos desprezando? Porque eu passei uma época da minha vida na igreja que as pessoas faziam festa e me convidavam e falavam assim: eu não gosto de festa. Não, eu sou caseiro, eu não gosto desse negócio de festa. Fazendo o papel do filho mais velho. E aí eu permitia, os pastores do nosso ministério faziam festa, e quando acontecia qualquer problema na igreja, alguém me ligava, no domingo eu chegava com tudo. Por que isso, por que aquilo, e batia. Até que eu descobri que o meu papel não era julgar quem estava na festa, ou os erros que aconteceram na festa. O meu papel de filho é estar na festa, junto com os meus irmãos e os empregados. Porque só julga e aponta o dedo aquele que está do lado de fora da festa, aquele que está longe da presença do Pai. E o cerne de tudo isso aqui, irmãos, está justamente no Pai, porque o Pai que falou com o Filho, que abençoou o Filho, e que o Filho foi embora, permitiu que o Filho fosse, e quando o Filho está longe, descobre que o Pai, que é o provedor de toda a bênção, e quando ele volta, se lança ao pescoço do Pai, e aí ele ganha um filho, e agora ele tem que explicar para o outro: ô meu filho, tudo que é meu, é teu. Tu não precisava pedir o bezerro, era só você juntar os amigos, pegar e fazer um churrasco e comemorar. Era só você se alegrar com os teus amigos. Nesta noite, meus amados irmãos, eu vejo um pai que não desprezou o filho que foi, e nem desprezou o filho que ficou. Porque se fosse eu falava assim: você não sabe na presença de quem você está. Você é carrancudo, você é crítico, você é ranzinza, você está criticando o novilho que eu matei para o teu irmão se alegrar. Pouco interessa os pecados dele, pouco interessa se ele foi para os braços das meretrizes, pouco interessa os erros dele, pouco interessa se ele gastou tudo ou se ele jogou fora. O importante não foi o que ele perdeu lá, o importante foi o que ele achou aqui. Mas o pai chama o filho, acalenta ele, diz: meu filho, tudo que é meu é teu, te pertence tudo isso. Você pode comer, você pode beber, você pode se alegrar. É justo que nós festejemos, porque esse teu irmão, e sabe, irmão, eu acho lindo o pai falando isso para o irmão, para o filho, porque esse teu irmão, porque ele fala assim: esse teu filho, quando o filho mais velho vai se dirigir ao pai, falando do filho mais novo, ele diz assim: esse teu filho, ele já julgou, já condenou e já desprezou, irmão. Esse teu filho, meu, ele não é nada, que eu não tenho comunhão com o pecador. Tem notícia para te dar, Moisés. Chegamos com o Beto Fofão. Vamos trazer o Beto Fofão aqui. Ele disse que não pôde vir hoje, porque ele já tinha um compromisso. Mas esse Beto Fofão foi da nossa época no Santos, seleção brasileira. Um menino de 15 anos já jogava na seleção de novos, não é isso, Moisés? Moleque, grandão, forte, corria, voltava.
foi para a Europa, jogou na Europa. Mas a mãe dele era mãe de santo, dos atabaques. E macumba era uma atrás da outra. E aí, eu depois de alguns anos encontrei o Beto, e o Beto estava dando aula de futebol lá no Fernando Bispo, que é nosso amigo, a gente sempre está no sítio dele lá, que é vereador em São Vicente. Está dando aula, e eu comecei a evangelizar o Beto, e o Isaías, que encontrou com ele lá também, o Hamed, começou a evangelizar, falar de Jesus para ele, falar de Jesus. E o Beto, o filho mais velho dele, também joga bola. E jogando bola, ele começou a bagunçar com o rapaz lá na rua, o rapaz deu um chute nele, ele falou pro Beto, o Beto foi lá falar com o cara ameaçou matar o Beto. Falou, vou te matar. Se eu te encontrar na rua, eu te mato. E o Beto me chamou no rádio, nervoso, e falou, Cláudio, eu não sei o que eu faço, Cláudio. Eu falei, calma, Beto. Vai na igreja de Isaías, que é perto da tua casa, e conversa com ele, ele vai te dar uma assistência, ele não pode te matar. Se entrega a tua alma para Jesus, mano. Porque aquele que é de Jesus, o maligno não lhe toca. Ele, tá bom, Cláudio, foi para a igreja de Isaías, ouviu a palavra. O Gerson, que jogou bola com a gente também, que hoje é cabeleireiro, começou a cuidar do Beto, e o Beto começou a crescer espiritualmente, começou a se tornar servo de Deus. Quando ele foi hoje lá em casa, começamos a conversar das coisas de Deus. Ele falou, Cláudio, o Moisés sempre, desde a época dos santos, sempre negócio de igreja, eu nunca dei ouvido, nunca dei atenção. Tu começou a falar de Jesus para mim um monte de vezes, eu nunca dei atenção. Quando chegar lá hoje, fala assim pro moço assim, ó, o Beto Fofão agora é servo de Deus. Isso não tem preço, mano. Sabe, não tem moeda que pague ouvir um negócio desse, mano. Porque já se passaram mais de 20 anos que nós saímos dos Santos. E depois de 20 anos, muitas vezes reunidos no salão de mármore do Santos Futebol Clube, ouvindo palavras, chorando, glorificando a Deus, chamava eu não vou não, chamava, negócio de crente, futebol, não se mistura. E hoje, cada vez que eu estou vendo futebol na televisão, e alguém que é campeão, ou que ganha uma partida, e fala assim, teve esse dia que pegou um pênalti e falou assim, eu glorifico o nome do meu Deus, que me deu graça para pegar essa bola aí, aleluia. Irmão, isso é Deus na nossa vida, irmão, isso não tem preço. Isso não tem preço. Quantas vezes nós fomos julgados porque nós éramos crentes e nós estamos jogando bola. Eu fui excluído sexta-feira à noite na Assembleia de Deus. O neto da irmã Isabel está fora da comunhão dos adolescentes da igreja porque tem pecado. E eu falava o quê? Tá fora da comunhão porque nós vimos ele jogando bola lá na Vila Fátima. Nós choramos muito, foi muito julgado, muito desprezado, mas hoje cada vez que nós olhamos futebol na televisão e vemos assim, irmão, é para ti, Senhor, só o Senhor é Deus, aqui é um servo de Deus, nós olhamos para o céu, lógico que nós não fomos os únicos, teve muitos outros, mas nós, irmão, olhamos isso e falamos assim, só o Senhor é Deus, e Deus é Deus na nossa vida, aleluia, 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 aleluia. Sabe o que o Beto pediu para mim hoje? Falou, Cláudio, já dei os documentos para ele. Falou assim, sabe o que é, Cláudio, eu ainda estou novo na igreja, eu tenho vergonha. Tu vai assinar no meu time lá, não vai? Eu dei os documentos para assinar no time dele. Só te peço uma coisa. Antes de cada partida, o pessoal se abraça para fazer uma oração. Dá para tu levar uma palavra para eles? Falei, dá. Sabe por que eu estou te pedindo isso? Porque eu Faria, que era outro rapaz que jogava bola também, que era da macumba da mãe dele lá na época. Comecei a evangelizar o Farias. E evangelizar, e pregar Jesus. E o Farias, a esposa dele era enfermeira, e a esposa dava plantão um dia sim, um dia não, e no dia que a esposa dava plantão, ele passava a noite toda nas drogas, cheirando cocaína, cocaína. E um dia eu cheguei no futebol, sentei antes do jogo, e o Faria falou assim para mim, Cal, eu queria tanto, rapaz, ir para a igreja, minha mulher é crente, eu não consigo, porque as drogas não deixam. E eu falei assim, Faria,
tu cheira todo dia. Eu falei, posso pedir uma coisa para você? É loucura. Mas Deus vai operar nesse negócio aí. Ele falou, o quê? Falou assim, eu falei para ele, ó, vai para a igreja cheirado. Cheira tudo que tu quiser. Depois que tu cheirar, vai para a igreja. Chega lá cheirado. Se alguém perguntar, fala assim, foi o pastor Cal que me mandou vir aqui desse jeito. Acabou. E aí ele foi para uma igreja, que o Moisés sempre prega lá, a vida nova. Foi para a vida nova. Chegava lá, mascando chiclete, assim, ó. Tanta droga. Ouviu o culto todinho. Passou um mês, passou 2. Todo domingo ele ia assim. No terceiro mês, um pastor de fora fez o apelo. Falou, alguém quer aceitar Jesus? Quem vai lá na frente? Farias. Aí, eu estou indo para o jogo, depois de alguns domingos, que eu estava sem vê-lo. Sentei, falei, e aí Faria? Ele falou, e aí não, a paz do Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. E aí ele falou para o Beto, e o Beto falou assim, Cal, sabe o que eu imaginei? Se esse camarada que cheirava até umas horas, conseguiu ir para a igreja, por que eu não vou? Quer que eu te conte outro que o Moisés não sabe ainda? Mortão, chefe do tráfico do México 70 em São Vicente. Mortão, encontrei o Mortão na Praça Barão do Rio Branco. E aí, em São Vicente, abracei o Mortão, e o Mortão falou assim, Cal, tu é crente, não é? Falei, sou, dá para tu fazer uma oração por mim? Falei, por quê? Porque tem o camarada chamava Galinha, que era o outro traficante. O Galinha quer me matar de qualquer jeito, que ele quer a boca do tráfico, eu não sei o que fazer. Falei, eu vou orar por você. Eu orei por ele. 3 dias depois o Galinha foi assassinado. Ele ficou uns dias ainda naquela vida, mas cada vez que ele ia passar uma droga, ele lembrava, o Cal orou por mim. O Mortão jogou com a gente também, futebol. E aí o Cal orou por mim, ele foi lá para a Vida Nova de novo. E aí, estou no shopping, estacionei o carro, aí estou saindo do shopping, o Mortão está entrando. Falei, e aí Mortão? Ele falou, peraí. 2 coisas. Primeiro, a paz do Senhor. Aleluia. Segundo, pega aqui o meu rádio, que eu vou te levar lá na Vida Nova, para falar que foi tu que pregou na minha vida, tu orou, e eu me converti, hoje eu estou na igreja. Quando foi no último domingo do ano, no penúltimo, dia 21 de dezembro, eu fui pregar na Vida Nova, porque o Mortão tinha pedido. Quando eu cheguei lá, Moisés, um monte de gente, mestre 70, que era do futebol. Quando eu falei assim, quem jogou bola comigo aqui? Os caras levantaram assim em pé e falavam assim, eu era das drogas, eu era do tráfico, eu era da cachaça, mas o Cal pregou e hoje eu sou servo de Deus. Sabe como isso começou? Porque quando eu voltei para Jesus e peguei firme, eu tinha tudo isso na minha mente, de que o cara está um pé fora, mais ou menos, ou jogar bola, não é digno de confiança, ou está no meio das pessoas que não são crentes, melhor se afastar. Eu tinha isso. O Nenê já pregou aqui, Moisés? Pastor Carlos, Nenê? Pastor Nenê lá da Casa de Recuperação, Nenezão, nasci muitos anos atrás, né? E aí, irmão? Eu voltei para Jesus crente, não colocava mais bermuda, não colocava mais camiseta, aquele crentão. E o Nenê foi dirigir a igreja que o Moisés dirigiu, o Ministério de Santos. O Moisés saiu lá da Cuiabá e o Nenê entrou. O Nenê começou a evangelizar a Vila Fátima e os campos. Ele ganhou Tavinho para Jesus, Tavinho, traficante na Vila Fátima. O Nenê ganhou. Sabe o que o Tavinho falou para o Nenê? Falou assim, ô Nenê, pô, eu te admiro pra caramba, cara. Porque tu se converteu e tu continua a mesma coisa, vem aqui, abraça a gente, fala de Jesus. Mas não sei o que aconteceu com o Cal, velho. O Cal se converteu, o Cal sumiu. A gente não vê mais o Cal. O Cal não vem mais aqui, o Cal jogava bola pra caramba, estava com a gente, sumiu. Aí o Nenê me parou na rua, falou, Cal, posso pedir uma coisa para tu? Eu não sei qual é o teu propósito com Deus, mas nenhum dos teus propósitos se iguala a uma alma que tu pode ganhar para Jesus. Então não julga aquele povo que está lá fora.
Vai até lá, abraça, fala do amor de Deus para ele. Sabe por quê? Porque a tua vida vai mudar. E hoje, para a glória de Jesus, irmão, eu tenho o prazer de ter na minha igreja gente que era lá do mundo, gente que era traficante, que era ladrão, que era bandido. Eu tenho um lá que era o cara do PCC da moto, era do PCC que matava, que é queima de arquivo. Ele parava a moto, já matou mais de 30. Ele falou assim: não tem mais jeito para mim. Eu falei: tem! O diabo é mentiroso, Marcelo. O diabo é mentiroso, rapaz. Tem jeito sim. Se eu tivesse matado 2.000 e se arrependesse, mesmo assim, Deus está de braço aberto para te receber. Aceitou a Jesus e hoje é presbítero da Assembleia de Deus Ministério, irmão. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus, irmão? O que nós precisamos, na verdade, é justamente isso. É entrar para a festa. Não é dizer: não, mas não dá. Ele pecou, ele falhou, agora está cantando. Ele pecou, ele falhou, agora está pregando, agora está louvando, agora está na porta. Não é isso. Deus não precisa disso na igreja, porque Ele é o dono da igreja. Sabe o que Deus precisa? É que você entre na festa. E fazer festa é ganhar almas para Jesus. E fazer festa é receber a bênção de Deus na tua vida. E fazer festa é festejar junto com o pastor da igreja. E fazer festa, irmão, é ir lá fora e dizer: entra na minha igreja, que Deus está salvando, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está fazendo prosperar. Aleluia. Não dá para fazer igual eu vi uma irmã, porque lá em casa, irmã, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é isso? Então a Amanda fica com o carro e eu ando de lotação, não tem problema. E esse dia eu peguei a lotação para ir para casa. Está sentado no último banco da lotação e vi duas irmãs. Eu tinha pregado lá na igreja delas. Pode ser, pastor, pode ser. Eu sentei no último banco e sentaram na minha frente. E aí uma falou assim: menina, eu ando com uma dor de cabeça que você não acredita. Dói de noite, de um lado só. Aí a irmã falou para ela assim: minha irmã, toma Doralgina. Eu vivia com isso também, tomei Doralgina, mudou. Eu falei assim: não, mas já tomei, não adianta. Ah, não, tem um que é melhor que a Doralgina. Você toma 2 comprimidos, dia e de noite. Você toma, que é uma maravilha. Eu falei: não, mas também já tomou. Eu também já tomei, não adiantou. Ela falou assim: tem um que você, esse se não melhorar, com a minha esperança como pastor, vai falar de Jesus, né? Falou assim: você amassa o Doril, espreme o limão, põe um pouco de mel, mexe e toma. Menina, tira e queda. Falei: meu Deus do céu, está dentro da casa do pai e não sabe fazer festa. Nessa noite, meu irmão, nessa noite, minha irmã, o Senhor teu Deus chamou você para fazer festa. Eu não sei qual é a doença, não é porque eu vou colocar a mão, porque eu não vou colocar a mão, mas irmãos, em nome de Jesus Cristo, Deus te chamou para fazer festa. E pode ser qualquer doença, pode ser câncer, pode ser AIDS, pode ser tuberculose, não sei qual é a doença. O meu Deus ainda cura. Aleluia, aleluia, aleluia. O filho desse Marcelo está aqui, minha esposa de prova. O filho desse Marcelo chama-se Maxwell. O médico condenou ele, tinha câncer no fígado. E a esposa do Marcelo estava aqui, junto com o Maxwell, no Santa Marcelina, em São Paulo. Ia morar aqui. Eu vim trazer a mudança. Ele pediu para me trazer no hospital. Conhece São Paulo, pastor? Conheço. Dá para me levar lá? Falei: dá. Quando eu cheguei lá, está ela se despedindo da mãe, chama-se Michele. E a Michele chorando, com a mãe, com a filha mais nova. Vou morar aqui, porque está com câncer no fígado, e o médico falou que eu vou ter que morar lá até acontecer o transplante. Aquilo me cordoeu por dentro, e eu saí. O Espírito Santo falou: volta, fala para ela, para contar 7 dias, que essa mudança que tu está levando, tu vai trazer, e para que tu saiba que eu sou Deus, tu vai trazer junto com o filho dela. É bonito isso, né? Duvido tu ir lá falar isso para ela. Irmão, suor corria na testa. Falei: Michele, meu Deus falou
que em uma semana tu vai voltar junto com o teu filho e com toda essa mudança. Ela falou, amém, pastor, eu creio. Não, se tu não crê, eu creio. Se não é pela tua palavra, é pela minha palavra. E aí eu trouxe ela aqui no Santa Marcelina. E aí quando foi uma semana depois, eu falei para Amanda, Amanda, é assim, assim, assim. Ela falou, eu creio, vamos orar. Eu falei, vamos orar. Uma semana depois, o médico deu alta para o Maxwell, ele voltou, ficou em casa, mas o médico mandou ele fazer o tratamento no Albert Einstein uma vez por mês. E ela estava feliz. Eu falei assim, você já voltou, mas o meu Deus, o Deus que eu sirvo, diz em Filipenses capítulo 1, versículo 8, que aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará. Então, ele está aqui, tá, mas eu preciso dele curado, em nome de Jesus. Começamos a orar às 5 horas da manhã. Eu levantava para orar pelo Maxwell. E quando foi, alguns meses atrás, fomos a São Paulo pegar os resultados do exame do Maxwell. Aí o médico mandou refazer, no Albert Einstein, na Vila Mariana. O médico não se conformou, mandou para o Morumbi. Aí fomos para o Morumbi, fizemos todos os exames de novo do Maxwell, no Morumbi. E aí o médico sentou e falou, você é o pai? Eu falei, não, eu sou o pastor. Aleluia. Eu falei, eu não sou o pai, não, eu sou o pastor. O pai dele está lá em São Vicente. Essa aqui é a mãe e eu sou o pastor. Então eu queria dar uma notícia para o pai e para a mãe. Eu falei, não, o pai não está, mas sabe o pastor. Aí ele falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu com o Maxwell. Não foi um erro médico. Só tem uma explicação. Foi milagre. Sabe por quê? Porque o Maxwell está com o fígado igual de uma criança de 2 anos. Aleluia. Meu Deus. Com a permissão do pastor Moisés, coloque-se em pé, por favor. Eu já vou passar a palavra a quem de direito, mas eu preciso orar por você. Preciso fazer uma oração. Eu falei aqui de tantos milagres, coisas que nós já experimentamos por esses dias. Porta aberta, prosperidade, curas. E aí, será que nessa oração nós vamos nos colocar como o filho mais velho, para questionar, ou como o filho mais novo, se lançar ao pescoço do pai e dizer, tu é a minha única esperança, tu é a minha maior certeza, tu é a minha melhor experiência, tu é o meu Deus, a quem eu amo, a quem eu sirvo, a quem eu adoro.